Como escrever sobre obediência quando descobrimos em nós o quanto nós somos impostores de nós mesmos? Como escrever sobre obediência quando é revelada em nós a tamanha hipocrisia que professamos todos os dias em mínimas e grandes atitudes? Como escrever sobre obediência quando é revelado em nós o tamanho da ira que nos cerca, quando estamos imbuídos de muita irritação, a ponto de querer responder rapidamente, mesmo tendo ciência do resultado catastrófico que isso teria? Como escrever sobre obediência quando somos encurralados por acusações de todos os lados? Ou quando ouvimos constantemente falas irônicas que ridicularizam justamente a nossa obediência? Quando há uma obediência inquestionável, ou somos tratados como loucos, ou somos tratados como religiosos demais, ou somos tratados ainda como pessoas que não têm ciência de suas ações, ou não sabem bem o que estão fazendo. Como se já não bastasse os conflitos internos, a falta de explicações que nós temos para nós mesmos. Como se não bastasse a pressão de saber que algo mudará, mas você não sabe bem o que é. Mas sabe que mudará porque a fé sabe. E a fé sabe porque sabe. Como se não bastasse tantas questões para lidar. Ainda é preciso administrar as pessoas que estão à nossa volta e questionam porque tentam entender, ou questionam para debochar diante da cegueira espiritual que a cerca. Há também aquelas que debocham exigindo uma perfeição que você nunca poderá entregar e te provocam até você sair do sério, simplesmente porque não entendem a obediência. Se um conselho posso lhe dar, que seja este: quando você não entender a atitude de alguém, quando você não compreender as decisões que alguém tomou naquele momento, cale-se. Ainda que você considere questionável, cale-se. No programa de hoje, nós vamos falar sobre obediência a Deus e sobre os efeitos que isso pode causar. Bom dia. Agora são 8h05. Bom dia, Brasil. Bom dia, Itororó. Você está ouvindo De Cara com a Nana. Eu sou a Nana e estarei com você aqui até as 9h da manhã. Nós estamos na nossa série Conforto ou Confronto. E você está sendo questionado durante toda essa série sobre o que é o conforto, o que é o confronto. Na semana passada nós falamos sobre idolatria. Você pode assistir aí pela TV Cacau. Bom dia você que está me assistindo pela TV Cacau. Muito obrigada pela sua audiência. E hoje nós iremos falar sobre obediência e os efeitos que isso pode causar na nossa vida. E para falar de obediência, eu vou iniciar o programa de hoje dando uma notícia a você. E depois nós estaremos abordando todo o tema do nosso programa. Eu estou assim abrindo as linhas nesse momento. Você pode ficar à vontade se quiser ligar.
Você pode ficar à vontade se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp. Fique à vontade no programa de hoje. Você pode participar, você pode mandar a sua mensagem, dizer o que você pensa, ou talvez, depois do que eu direi aqui, a sua pergunta. Talvez surjam perguntas, talvez não. Fique à vontade. Eu sempre disse a vocês, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer nesse momento. Eu sempre disse a vocês, desde que nós retornamos com a segunda temporada, e nós estamos na terceira, que esse programa aqui, ele é do Senhor. E que o meu objetivo aqui no De Cara com a Nana sempre foi trazer Cristo até você de uma maneira que você possa compreendê-lo. De uma maneira que você possa entender os propósitos de Deus, de uma maneira que você possa entender questões sociais, questões que foram discutidas, que foram debatidas. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo programa de uma maneira mais profunda. E eu preciso anunciar e tornar público uma decisão já tomada. Nós estamos agora, hoje, será o penúltimo episódio do programa De Cara com a Nana no rádio. E eu respiro para terminar de lhe dizer. O De Cara com a Nana é uma paixão. É algo que eu amo. É algo que surgiu no meu coração alguns anos atrás. E em obediência ao Senhor, eu atendi todas as semanas que você ouviu. Todos os temas que foram abordados foram direcionados pelo próprio Deus. Muitas vezes eu não trazia para você o objetivo de maneira muito clara, mas ficava claro durante as entrevistas, ou eu não trazia para você os bastidores do programa. E a gente vai falar isso no próximo programa, né, com mais detalhes. Eu paguei preços altíssimos por entrevistas que tiveram aqui. Sabe, batalhas espirituais foram travadas por pessoas que eu trouxe aqui para você poder ouvir. Mas o meu foco aqui hoje é falar sobre a obediência e nós vamos abordar esse tema hoje, em sequência da nossa série, né? E muitas vezes você pode estar sentado aí agora e tá me ouvindo e tá dizendo, nossa, eu não acredito. Ou, nossa, ela vai deixar de novo. Nossa, ela tá desistindo. E eu preciso esclarecer para você, eu não estou desistindo. Eu não estou abandonando. Eu não estou deixando para trás. Eu estou obedecendo. Não é algo que eu esperava dizer para você agora. No Dia das Mães, o programa fez 1 ano, né, de volta aos microfones. Nós tivemos a segunda temporada e nós estamos na terceira, como eu já disse. E eu não imaginei que eu diria agora, né, que eu encerraria agora. E alguns dias atrás, o Senhor veio falando ao meu coração que esse ciclo meu na rádio estaria se encerrando. Eu imaginei que isso levaria algum tempo, porque tem coisas que o Senhor fala que é para já, e tem coisas que o Senhor fala que é para daqui a um tempo. E eu imaginei que seria para daqui a um tempo. E não foi. Quando foi semana passada, eu fui dormir e estava orando. Eu estou sendo, gente, muito clara com vocês, cristalina, muito sincera e muito transparente, porque eu entendo que eu devo uma explicação a você que me acompanha. Porque esse programa é feito para você. Porque você está acostumado a acordar, a ligar o rádio, a ouvir o De Cara com a Nana, a ouvir os temas, os debates. E é natural que talvez nesse momento você esteja inconformado, ou outros estejam até me xingando, sei lá. É natural. É natural. E eu entendo você. E semana passada eu fiz o meu momento de oração e fui dormir. E como última vez, Deus já vinha falando ao meu coração, né? E isso é uma das coisas que nós vamos falar hoje,
sobre quando nós ouvimos a voz de Deus e a obedecemos. E o Senhor vinha falando comigo e eu, meu Deus, não é possível. Porque a gente obedece, gente, mas dói. Obedecer dói. Eu vim pra rádio chorando hoje. Eu vim chorando. Porque não é algo que você fala, tá bom, larga de mão. E eu tava comentando isso com a Emily aqui nesse instante. Larga de mão, então deixa, tudo bem. Não, gente, não é assim. A gente obedece, mas a gente sente, porque a gente é humano, né? E foi quando o Senhor me disse, o seu tempo no rádio acabou. E eu comecei a chorar, porque eu não imaginei que seria agora. Eu fui pega de surpresa no sentido de ser nesse momento, né? O programa, ele tá em um ritmo muito bom, ele vinha em um ritmo muito legal, onde as pessoas ouviram a palavra do Senhor, mas eu entendo que todos os lugares, e isso aqui serve para você, em que nós estamos, e todos os lugares que nós estamos exercendo algo, para aquele tempo, há uma missão a ser cumprida. Há um propósito a ser cumprido. E se o Senhor me disse, como você sabe, Laiane? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Porque a fé sabe, gente. Porque o discernimento faz a gente compreender quando é Deus que fala e quando não é. E quando o Senhor me disse, eu fiquei ali muito triste, obviamente. Eu já sabia disso a semana passada, no episódio da semana passada, mas eu ainda não tinha autorização do próprio Deus de tornar público. E conversei com Rosânia, diretora da rádio, essa semana. Inclusive, um abraço e um beijo para você. E preciso deixar registrada aqui a minha admiração por você, desde sempre. Rosânia, ela é uma mulher muito católica. É uma mulher de muita fé. É uma mulher que tem uma visão espiritual muito aguçada. E ela entende as coisas do reino. E quando eu sentei quinta-feira para conversar com ela, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, porque é difícil. Eu praticamente acabei de voltar, o programa fez 1 ano. E eu vou precisar dizer a ela que eu vou encerrar porque o Senhor me pediu. E eu vou fazer, obviamente. E quando nós sentamos e começamos a conversar, e eu expus para ela, né, bem detalhadamente, como eu me sentia, quanto eu amava isso aqui e que eu iria precisar deixar mesmo amando, ela simplesmente olhou para mim e falou, Laiana, quando Deus fala com a gente tem que obedecer. E aquela palavra que ela me trouxe paz ao meu coração. Porque eu sabia que mesmo doendo, mesmo sendo difícil tomar uma decisão como essa, se você me perguntar, mas por que, eu não tenho uma resposta para lhe dar. Nesse momento eu não tenho. Porque eu não sei por quê. Eu não sei o para quê ainda. Eu sei que o Senhor movimenta algo, mas eu não sei o para quê. E eu tô sendo realmente muito sincera com você. Eu tô me abrindo para você aqui. Eu sei que tem gente que tá ouvindo, que tá dizendo assim, não, eu entendo ela. Servir a Deus é assim mesmo. Ser discípulo é isso. Seguir sem saber para onde, mas conhecendo quem é o guia do caminho. Outras vão dizer, essa menina deixa tudo que pega. Essa menina deixa, né? Eu já contei para vocês aqui o meu testemunho, algumas partes dele, de quando eu tive salão e o Senhor me pediu, quando eu tive outras e outras questões que o Senhor me pediu e tudo que Ele me pediu até hoje, eu entreguei. Eu sou perfeita na obediência? Não, ninguém é, gente. Eu sou muito teimosa às vezes, mas a gente, quando teima, leva tanta porrada, que aí você entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a maturidade vai começando a trazer esse polimento na obediência pra gente. E quando o Senhor falou, eu chorei, me emocionei, lembrei dos programas, lembrei de vocês que me param na rua e falei, olha, Senhor, tudo bem, o Senhor sabe que eu vou obedecer, né? Mas é isso que eu quero lhe dizer. Sobre obediência, que é o nosso tema de hoje. Obedecer ao Senhor não é fácil, mas não é impossível.
lá em Hebreus 11, que vai ser a nossa referência do programa de hoje, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. E como cada um deles obedeceu em cada situação. E antes que você se chateie comigo, eu vou te contar um fato que ocorreu. Na temporada, né, na primeira temporada, a gente tá na segunda e na terceira. Na primeira temporada, no caso agora a terceira, eu fiz o programa. Quem me acompanha desde o iniciozinho lembra. Nós tínhamos lives, nós tínhamos várias questões. E eu me lembro que a temporada, se eu não me engano, durou 1 ano e 3 meses. Foi mais ou menos isso aí. E foram muitos entrevistados, foi muita coisa legal que a gente trouxe também. E quando foi um dia, o Senhor disse que tiraria o programa da rádio de mim por um tempo. Ele disse assim: você vai sair do programa. Na verdade, a maneira que eu ouvi foi: eu vou tirar o programa de você, porque eu preciso tratar algumas coisas com você. Só que eu não podia responder isso para as pessoas. Eu não podia. Como eu chegaria na rádio e diria para vocês: olha, gente, é o seguinte, Deus me pediu para entregar o programa porque Ele vai tratar comigo. Vocês não iriam entender isso, né? Hoje vocês são ouvintes polidos. Hoje nós trabalhamos em todas as 2 temporadas que retornaram para que eu tenha essa liberdade de olhar para você aqui ou de chegar no microfone e falar de maneira clara. Eu sei que muitos irão entender, porque a Bíblia diz que quem é do Espírito entende as coisas do Espírito, mas quem é da carne não vai entender as coisas do Espírito, vai entender as da carne. E quando eu anunciei para minha família, houve uma resistência muito grande, né? O meu pai foi uma das pessoas que mais resistiram e começaram a me questionar, e eu não podia responder, e começaram a perguntar várias coisas. E eu falei: gente, eu não sei. Porque assim, eu sabia que Deus iria tratar algo, mas eu não sabia o que era. Então como é que eu vou dizer? É porque Deus vai me tratar. Quando a gente vai dizer algo do Senhor, a gente tem que ter concreto o que vai dizer. Eu sempre digo para as minhas amigas, né? O Senhor, Ele me usa muito no dom de profecia. É um dos dons espirituais que o Senhor me deu. O dom de revelação, o dom de profecia, o dom da palavra de sabedoria, enfim. Entre os dons que o Senhor me deu tem esse. E normalmente quando o Senhor me direciona a dizer algo para alguém e eu vou até a pessoa entregar, ou faço isso de maneira pública quando é necessário, eu já orei antes sobre aquilo, eu já compreendi, o Senhor já testificou e já me confirmou. Então eu tenho algo concreto para passar para a pessoa. Quando alguém vem orar por mim, eu falei isso para minha irmã, e isso acontece quase que corriqueiramente comigo, né? Direto chega gente: olha, eu vim orar por você. E a pessoa ora por mim, entrega algo do Senhor e o Senhor testifica ao meu coração. Normalmente, quando alguém entrega algo do Senhor para mim, já foram palavras que o Senhor falou comigo primeiro. E a pessoa que está falando não sabe, e o Senhor testifica naquele momento no meu coração. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Quando alguém vem com uma profecia que não é do Senhor, eu também sei. Mas normalmente, obviamente, eu não vou desrespeitar. Às vezes aquela pessoa faz aquilo por inocência, né? A gente vai ver a profecia da alma e a gente teria que ter um tempo muito grande para abordar. E é um assunto muito complexo em relação a isso. E eu respeito, ouço tranquilamente, mas quando não é o Senhor, eu sei que não é o Senhor que está falando. Por quê? Discernimento. Lembra que a gente já falou aqui do discernimento? Isso é a sua sobrevivência de vida. E quando, voltando ao fato, para a gente concluir essa parte do meu anúncio, né, que já
exceder o tempo de falar sobre isso aqui. Quando o Senhor falou e o meu pai resistiu, foi uma das pessoas que resistiram a primeira vez e tudo. E eu muito tensa porque eu não compreendia o porquê daquilo, mas eu sabia que era o Senhor. Hoje eu compreendo porque eu estou tomando essas decisões. E futuramente vocês também compreenderão. E meu pai disse assim: Laiana, você tem que ter certeza de que é Deus que está falando com você. Porque você está deixando muita coisa. Porque na época foram muitas coisas. Você está deixando muita coisa. E, assim, tem certeza que é Deus? Porque às vezes a gente pode querer demais ou se encantar demais. E aí ele começou a falar algumas coisas. E eu falei assim: olha, meu pai, eu vou lhe dizer o seguinte. Certeza que foi Deus que falou comigo, eu tenho. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou discutir. Eu não vou lhe desacatar. E também não quero ser desacatada e nem me magoar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Faça a prova de Deus. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que tu serve. Faz prova. Pergunta a ele. É muito simples. E assim ele fez. Ele perguntou. Ele contando isso é muito engraçado, Emily. Imagina. É muito engraçado ele contando isso. E ele perguntou a Deus. E quando eu falei com ele, aí eu me retirei do ambiente, aí eu entrei no quarto e falei assim: olha, Senhor, foi o Senhor que falou comigo, eu tenho certeza. O meu pai é a autoridade sobre a minha vida. Eu preciso que ele compreenda que eu estou te obedecendo. E eu não quero que a minha família se coloque contra uma decisão, porque as coisas do Senhor vão começar aí naturalmente. Ele dormiu à noite. Antes de dormir, ele orou e falou: Deus, se foi o Senhor que falou com Laiana, ele orou dessa forma. Se foi o Senhor que falou com Laiana, eu quero que o Senhor me mostre que foi o Senhor que falou com ela, que é para ela parar com o programa da rádio. Quando ele dormiu, ele sonhou. Na mesma noite, foi tudo rápido, graças a Deus, foi fast food o negócio, foi rapidinho. Quando ele dormiu, ele sonhou que eu estava no carro e ele me traz todos os sábados para a rádio. Ele tem o maior prazer de me trazer na rádio. E finge que me esquece. E finge que esquece Emily. E eu estava no carro com ele, nós estávamos indo para um lugar e eu estava com algo nas mãos. Eu estava com algo e eu virei para ele no carro e disse assim: meu pai, eu preciso deixar isso aqui antes da gente chegar. E aí ele disse assim: não, você não vai deixar, a gente não vai parar o carro para você deixar. Deixa isso aí, depois você deixa, não vai deixar agora. E aí uma voz no sonho disse para ele assim: é para ela deixar. E ele acordou. Ele acordou temeroso e veio me contar. E aí é aquela hora que a gente dá vontade de falar assim: ah, é? Só que aí eu não, obviamente, né? Eu falei assim: então, eu lhe disse. Ainda bem que o senhor fez prova com Deus. Aí quando foi agora, né? Que eu falei com ele semana passada. Minha família, durante essa semana, eu fui avisando devagar para evitar o choque. Quando foi agora, aí eu falei assim: eu espero que o senhor dessa vez não me questione. E ele não disse nada. Ele não questionou. Então, gente, isso aqui também serve de testemunho para você, que tem uma decisão para tomar. Você que o Senhor já te deu uma ordem e você está sem coragem de obedecer. Coragem e obediência juntos conotam loucura. Eu vou dizer novamente. Coragem e obediência juntos conotam loucura. Parece que você é doido, mas não tem importância. Então, para você que estiver com caneta ou que gosta de anotar quando eu dou referências, a referência do que eu vou te falar aqui agora está em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, né? E eu queria que você prestasse muita atenção. O que esses homens passaram e a atitude de obediência que eles tiveram perante o próprio Deus. Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova
de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Aquele que tem fé, ele obedece. A fé não é como você se sente no momento. Eu nesse momento, estou triste. Eu estou dando uma notícia que está doendo em mim. Não era algo que eu queria fazer. Eu estou triste, mas eu não sou triste. Você entende a diferença? É um estado. Então, a fé, ela não vive por estado. Por exemplo, quando você chega na igreja e você não tá bem, não teve um dia bem, e você fala, poxa, eu não tô legal hoje, o culto não foi legal, eu não ouvi nada, tem tanta gente aqui no manto, no remanto, do recanto, e eu não tô sentindo nada. A fé não é você ir cultuar ao Senhor porque você está se sentindo bem. Ah, eu não vou fazer o louvor hoje não, porque eu não tô bem. Gente, para com isso, não existe isso. A fé não é não estar. A fé é ser. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. O que isso quer dizer? Você pode não estar se sentindo bem. Você pode ter recebido a notícia da morte de alguém muito querido. Pode ser um luto, pode ser uma tristeza, mas aquilo é um estado, vai passar. Quem você é te dá alegria em Cristo. O problema é que a gente não sabe quem a gente é. Aí é discussão para outro momento, né? Então, Hebreus 11, no versículo 3, seguindo a nossa orientação, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, a criação do mundo. Existe coisa mais linda quando a gente para contemplar a natureza, contemplar as coisas que o Senhor criou, os animais, a natureza, a lua, o sol, as constelações, o céu brilhante de estrelas. Existe algo mais lindo do que isso? Não existe. Porém, foi criado por aquilo que não se vê. Quem pode ver a Deus? A gente pode ver Deus transfigurado nas coisas de sua criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A própria Bíblia vai nos dizer isso. Mas quem pode ver a face do Senhor? Ninguém. Seríamos consumidos e mortos no mesmo momento, no mesmo instante. Tamanho poder, tamanha magnitude, tamanha glória não conseguiríamos suportar. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E aqui eu consigo me lembrar de um testemunho de uma menina muçulmana. Nós sabemos que existe a igreja perseguida. Eu já falei para vocês sobre a igreja perseguida aqui em outros episódios. Existe a igreja perseguida onde os cristãos são mortos hoje. Hoje, gente. Isso eu não estou falando do passado, eu estou falando do tempo de hoje. Onde os cristãos são mortos, decapitados. Para você que não sabe o que é decapitado, é quando arranca a cabeça da pessoa. Eles se ajoelham e têm as suas cabeças arrancadas por amor ao evangelho. Porque não negam a Cristo. Eles são proibidos de adorar, proibidos de falar de Cristo. Eu aqui, num aparelho desse de emissora, teria sido morta há muito tempo por 5% do que eu já disse aqui.
Só que nós vivemos em um país livre. Eles não vivem. Eles são mortos. É proibido. É um país comunista. É proibido. Então, quando a gente fala aqui do versículo 4, eu me lembro do testemunho de uma menina muçulmana, uma adolescente, e ela se converteu ao cristianismo. Ela entendeu que Cristo é o único Senhor e Salvador e que só Ele é o caminho. Que não existem outros caminhos, só há um caminho. Existe um ditado que é dito de que todos os caminhos levam a Deus. Negativo. A Bíblia diz, e Jesus é claro quando diz isso no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa composição, o artigo é definido. Ele poderia dizer, eu sou um caminho. Então, isso nos dá a entender que existem outros. Ele diz, eu sou o, é artigo definido. Ou seja, só existe aquele. Ele é o único. A verdade é a única. Por isso que eu digo tanto a vocês, não existe verdade relativa. Não existe a minha verdade, a sua verdade. Não existe a minha maneira de interpretar a Bíblia e a sua maneira de interpretar a Bíblia. Não existe. Existe a maneira em que o Espírito Santo nos inspira a interpretar da maneira correta. A Bíblia tem um contexto, tem um porquê, um pra quê. Se a gente quer entender a Deus, a Bíblia é a mente e o coração de Deus, escrito para nós, deixado para nós. Então, é definido o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra vida além dele. Não existe outras vidas, não existem outras vidas. Você que crê nisso, me desculpe, mas eu preciso deixar biblicamente de forma muito clara para você. E essa menina, ela se converteu ao cristianismo, ela decidiu por Cristo e ela começou a ser espancada dentro de casa, porque os seus pais eram muçulmanos e não aceitavam a sua conversão. E ela foi espancada muitas vezes, ela foi surrada mesmo. Ela não tomou, gente, uma surrinha, ela foi espancada. Espancada, muito. E quando há esse espancamento nesses países onde é proibido o evangelho, que são os países comunistas, é dito sempre, negue a Jesus. E todos eles não negam. Muitos pastores são mortos, muitas crianças, muitos jovens, muitos casais, muitas pessoas. E eles dizem, eu não vou negar a minha fé. Aqui no Brasil a gente é compilado, a gente é levado a negar a nossa fé na guerra ideológica que nós temos aqui. Eu não vou dizer algo que fulano discorda porque eu vou ficar parecendo ridícula. Problema de quem não concordar, problema de quem achar que é mentira, problema de quem achar que é loucura. Eu vou professar a minha fé. Com todo o defeito que eu tenho, com toda a falha que eu tenho, nas inúmeras vezes que eu erro tentando acertar, ou erro porque realmente errei, porque realmente pequei, levanta, sacode a poeira, meu irmão, e continua caminhando. É isso que eu tenho para lhe dizer. E essa menina começou a ser espancada e consequentemente e constantemente, e a família dela não se conformava. E chegou um dia em que o pai dela não aguentou mais, porque ela não negava, e ele viu que ela não ia ceder. E ela não negava de maneira nenhuma. E ele falou assim, se você não negar a Cristo, eu vou arrancar a sua língua. E depois eu vou lhe matar. E ela olhou para o pai dela, o pai dela. Ela olhou para o pai dela. E simplesmente disse, pai, eu entendo que a minha vida é do Senhor e a minha vida é eterna. Eu não vou negar a minha fé. E para resumir para você, aquela menina teve a língua arrancada. E depois ela foi assassinada. Porque ela não negou a fé em Cristo. E eu me lembrei disso porque nesse versículo 4,
é quando Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Depois de morta, o testemunho dessa menina ainda fala. Eu tô aqui falando pra você. A primeira vez que eu ouvi isso me impactou de uma maneira que eu falei, uau. Foi muito forte. No versículo 5 vai nos dizer assim, para quem tá ligando o rádio agora, nós estamos em Hebreus 11 falando sobre a obediência e os efeitos que isso causa em nossa vida. E agora são 8 horas e 37 minutos e a gente vai até as 9 horas aqui no programa de hoje, como todos os episódios são. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou. Porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Tem algumas traduções de algumas bíblias que falam que Enoque foi trasladado. Isso quer dizer que ele não viu a morte. Ele foi levado, ninguém encontrou o corpo, ninguém sabe. Tanto que o versículo da palavra que fala sobre Enoque é muito curto. A passagem dele é muito curta, mas de um grande impacto para nós. O homem agradou tanto o coração de Deus, que Deus falou, quer saber? Eu vou levar para mim. Levou com o corpo, com tudo. As escrituras sagradas trazem pra gente muitas orientações e nós precisamos dar muita atenção às orientações que nós recebemos. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. No versículo 7, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Eu quero que você compreenda, eu preciso que você compreenda que só existe uma maneira de nós sermos aprovados no reino dos céus: pela fé e pela obediência. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, quando Adão, lá no Jardim do Éden, desobedeceu ao Senhor. Quando Eva desobedeceu. Então, a obediência, e eu já disse isso também aqui, é a chave que abre todas as portas no mundo espiritual. É a obediência. Ah, eu quero conseguir isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser daquela forma. Obediência. Você pode não compreender, obedeça. Quem é discípulo segue sem saber para onde está indo, mas segue. Eu estou assistindo uma série chamada The Chosen, que é, The Chosen significa os escolhidos. E você vai baixar, é gratuita, você vai baixar um aplicativo no seu celular. E é dessa forma, THECHOSEN. Vou repetir para você digitar caso queira. THECHOSN, The Chosen. É uma série, se eu não me engano, americana, né? Serão 7 temporadas, nós temos aí gravadas 2 temporadas. Eu tô terminando o último episódio da segunda. E é uma série sobre a vida de Cristo, é sobre o Novo Testamento essa série. Gente, eu até postei nos meus status do WhatsApp essa semana. É muito, muito legal. O diálogo entre João Batista e Jesus, eu dei risada demais. João Batista é muito doido. Ele é um radical. E Cristo é aquele cara que você olha e você quer abraçar o tempo inteiro. Você quer ouvir o tempo inteiro. E essa coisa do seguir sem saber para onde é que tá indo, mas seguir, é muito incrível na série.
Olha, eu já dei risada, eu já chorei, eu já fui confrontada, eu já vi o quanto eu sou amada, eu já me emocionei. A série é linda, aparece os milagres de Cristo, é muito cristocêntrica, não foge, né? Tem a parte histórica e a poética, mas eles não fogem da originalidade de Cristo. E isso é o mais interessante. É diferente, gente, é gratuito, é só você baixar. No Globoplay também tem, pra quem tem Globoplay, né? Mas vale muito a pena você assistir, Deus falou muito comigo. Então, Noé, ele foi tomado como um louco, porque ele obedeceu. Ele construiu uma barca, nunca tinha chovido naquela região, ou há muitos anos não havia chovido. E ele construiu, o povo ridicularizava ele, zombava dele, falavam coisas sobre ele, e ele seguiu no propósito. Olha, se você obedeceu uma ordem do Senhor, ou se você está sem coragem de obedecer por causa do que as pessoas vão dizer, entenda uma coisa. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Então é melhor obedecer do que você sacrificar. A vantagem de obedecer é porque você prova do milagre. A gente não entende quando tá andando no caminho, mas quando chega no lugar, aí a gente fala, agora eu entendi, ainda bem que eu obedeci. Obedecer abre portas espirituais no reino espiritual. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Olha de novo, sem saber para onde ia. Provavelmente eu vou conjecturar para você aqui. Muita gente poderia chegar e falar assim, Abraão, mas a gente está indo para onde? Porque ele não foi só ele foi acompanhado, em comitiva. E ele diz assim, não sei, a gente vai. A gente está andando. Quem obedece, muitas vezes, não tem respostas para dar naquele momento. Às vezes a gente vai saber o para quê e o porquê junto com todo mundo. Ou talvez um dia antes, ou horas antes, ou na véspera. Mas a gente nem sempre vai ter respostas. No versículo 9 vai nos dizer de Hebreus 11. No versículo 9 de Hebreus 11. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a promessa. E aqui eu quero trazer para você que tem uma promessa de ter um filho. Para você que deseja muito engravidar. Para você que já tentou inúmeras vezes engravidar e não consegue, já fez exame, não tem problema nenhum com você, não tem problema nenhum com seu esposo e você não consegue, ou com sua esposa, né? O marido não tem problema, vice-versa. E você não consegue. E você fala, Senhor, mas eu não entendo. O Senhor, Ele tem os seus meios de tratar com a gente. O que você não entende agora, você poderá entender amanhã. E tem coisas que nem amanhã a gente vai entender. Porque existem coisas que foram separadas para o mistério do próprio Deus. Então você que espera, se espelha em Sara. Ela esperou. Ela era estéril. Ela era estéril, naquela época era uma vergonha para a mulher ser estéril, porque havia a cultura de que a mulher era amaldiçoada se fosse estéril. E, no entanto, ela esperou e a promessa se cumpriu. No versículo 12 vai dizer, assim
De um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas dos céus, tão numerosas como os grãos de areia da praia do mar. Abraão, por esperar, por viver a promessa, por esperar a promessa do Senhor. Gente, esperar não é não fazer nada. Camila Barros, ela tem uma pregação onde ela exemplifica de uma maneira muito clara. E eu gosto muito desse exemplo que ela dá, porque é do nosso dia a dia, de que pergunte para uma pessoa que está em um ponto de ônibus, ela está ali aguardando o ônibus para ir trabalhar, e pergunte a ela se ela está ali sem fazer nada. Ela parece estar não fazendo nada, mas ela está esperando o ônibus chegar. Você que está esperando pode parecer não fazer nada, mas você está esperando a palavra que recebeu. Então, o que disserem, deixa pra lá. Esquece. Sublima. No versículo 13, nós vamos ler que todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber a morte do seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. E ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Isso aqui nos ensina quando é hora de parar. Quando é o momento que nós temos que parar. É isso que nos ensina essa passagem. Existe aquele momento em que você já cumpriu naquele lugar o que você tinha que fazer. E você tem que parar. Ainda que não queira, ainda que ame, você precisa obedecer. A não ser que você seja um rebelde, que você viva deliberadamente, um libertino, que nós já especificamos a diferença entre liberdade e libertinagem. Se você quer seguir ao Senhor e você quer realmente seguir o evangelho genuíno e o verdadeiro, você vai precisar obedecer. Você não vai ter para onde correr. E lhe digo mais, meu querido, você vai querer obedecer. Porque quem obedece colhe frutos de obediência.
A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E essa é a lei da semeadura. É um princípio isso. Tudo de bom que você planta, você colhe. E a obediência traz os seus frutos para nós também. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando era já adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus ao invés de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Quem obedece não olha para o que vai ter de recompensa terrena. Porque o que a gente ganha aqui, o carro que a gente compra, o emprego que a gente tem, a casa que a gente luta tanto para conquistar, a faculdade que a gente tem, tudo isso a gente não vai levar nem no caixão. Mas então o que você vai levar para a eternidade? Essa é a pergunta. A fé vai te fazer caminhar para conquistar o que você vai levar para a eternidade. Tudo que você tiver aqui, nem o relógio você não leva. Nem a tua aliança você não leva. Quando morre aqui em terra, o corpo é comido de bicho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O corpo é comido de bicho. O cabelo que você idolatra, o corpo que você idolatra, as unhas extremamente decoradas. Ah, é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Mas se você idolatra isso, é pecado. E nós já falamos sobre isso semana passada. Tudo que você tiver, que você não consegue largar, você idolatra. Tudo que você tiver, que tira sua paz ou que te dá paz de alguma forma, você idolatra. Para entender a fundo, você vai precisar assistir o episódio anterior, que está na TV Cacau. Então, tudo isso que você gasta dinheiro hoje deliberadamente vai ser comido de bicho. E aí eu te pergunto, o que você está conquistando aqui e colocando em tuas mãos para levar para a eternidade? O quê? Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo a Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para o anjo da morte não poder matar os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões dos israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra
e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos pela espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. E para encerrar o programa de hoje, agora são 8h57. Quando eu digo aqui, no versículo 39, o penúltimo, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia sido prometido. Então Deus não cumpriu a promessa? Cumpriu. Porque a maior promessa e a única e melhor de todas é a salvação. Essa é a promessa original, é o plano original de Deus. Toda a palavra de Deus vai girar em torno de que o homem se salve. Todas as histórias do Antigo Testamento, basicamente, vão levar ao homem sair da idolatria para adorar ao Cristo que iria chegar. Então, o Antigo Testamento é o antes de Cristo, o Novo é o depois. No meio, entre um testamento e outro, foram 400 anos de silêncio. E a minha pergunta para você é: se você viu alguém que morreu sem receber o que havia sido prometido, e essa pessoa morreu com Cristo, firme na fé, servindo a Ele, tenha certeza de que ela recebeu o que Ele prometeu. Porque a maior promessa que nós temos, a primeira, é a salvação. Obediência e fé é o que eu deixo para vocês aqui hoje. Os efeitos podem ser dolorosos. O que a gente sente, o que a gente recebe, pode doer muito na gente. Muito incompreendido nós poderemos ser, mas a nossa recompensa não é terrena. A nossa recompensa é a fé. Porque aquele homem que tem fé e aquele que recebe o Senhor, nem a morte poderá pará-lo. Eu quero desejar um feliz sábado para você, um cheiro no coração de vocês. Agora são 9 horas. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Sábado que vem será o nosso episódio de despedida. Eu espero que você não fique com muita raiva de mim, que não me abandone no último episódio. Assista, venha ouvir. Eu tenho certeza de que Deus vai preparar algo muito bom pra gente, Vocês, antes que as perguntas comecem a surgir, eu já logo respondo. Nana, você está indo embora de Itororó? Nesse momento eu não estou indo embora de Itororó. Eu ainda estou aqui em Itororó. E como eu sempre digo, estarei aqui até o dia que o Senhor quiser que eu esteja. Então, vocês vão me ver por aí nos eventos da prefeitura. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, Eu presto assessoria de comunicação como jornalista para a prefeitura de Itororó. Então, vocês me veem aí em gincanas, eventos. Essa semana eu vou estar em Tati, na gincana. Vocês me veem nos eventos fotografando, falando com o pessoal e tal. Sou eu ali.
Então vocês vão me ver em muitos lugares, provavelmente vão me ver pregando em outros lugares. Enfim, a gente ainda vai se encontrar. Deus ainda vai falar muito com você. Não só através de mim, através de muita gente. Mas um cheiro para você. Até sábado que vem. E estão todos convidados para o nosso último episódio do De Cara com a Nana no rádio. Um cheiro. Até lá.